Olá, pessoal. Mais um podcast do Pensar Digital. Hoje com uma pessoa muito especial, muito representativa para mim, enquanto professor, enquanto advogado, porque temos aqui o Dr. Renan Correia, presidente da comissão da Jovem Advocacia da OAB Rondônia, meu ex-aluno na Faculdade Católica de Rondônia e também fez parte do Centro Acadêmico. Você foi presidente, foi secretário? Fui secretário de Extensão, Pesquisa e Eventos no Centro Acadêmico. E aí depois, continuou pro... E foi sempre um aluno exemplar dentro lá da Faculdade Católica e sempre à frente nos estudos, na formação, na dedicação à instituição. E hoje representa essa gama tão importante da advocacia, que é a jovem, que é aquele advogado... Eu sou jovem, eu falo que eu sou jovem há mais tempo, né? Só há 25 anos formado, mas... O que vale é o espírito. E quando eu entrei na OAB, eu entrei pela Comissão da Jovem Advocacia. Seja bem-vindo para nosso podcast Pensar Digital, Renan, é um prazer te recebê-lo. Muito obrigado, sempre uma honra, ainda mais estar na frente da sua presença, que por tanto tempo foi meu professor na faculdade, e só agradecer e vamos lá. Renan, você me disse agora há pouco que você tem 1 ano e 4 meses de formado. Realmente um jovem advogado. Sim. Quantos anos? 24. 24 anos. Passando aí, ter essa vida institucional intensa, mas também já lidando com as dificuldades do mercado de trabalho na advocacia. O que você lá, há 1 ano e 4 meses atrás, faria diferente que hoje? E que desafios que tem no início da advocacia. A gente percebe logo quando chega na faculdade, logo depois na advocacia, o quanto que é uma realidade totalmente distinta. E se fosse olhar há 1 ano atrás, digamos assim, o que eu faria e que eu não fiz, seria uma questão básica e que para muita gente pode até não ser, mas que é se organizar financeiramente. Perfeito. Antes eu tinha uma realidade de estágios que eram bolsas fixas, e como eu sempre tive a intenção de seguir uma advocacia de forma independente, ou seja, que tem realidades diferentes a cada mês, eu não tive esse preparo adequado da forma que eu queria para o meu hoje. Então eu vejo que se organizar financeiramente é um bom ponto para você começar a carreira. Assim como qualquer carreira, né? E a faculdade não ensina isso, né? A faculdade, hoje, o conteúdo programático é mais voltado para aquelas habilidades técnicas, e já existem algumas disciplinas em faculdades sim, outras não, sobre gestão, sobre organização, sim. Porque hoje o estudante de direito que passa no exame de ordem, ele dorme bacharel e acorda advogado. E aí, como fazer? E a palavra central aqui é organização. Organização, seja dentro de um escritório que você esteja entrando, ou iniciando, ou seja também na advocacia, eu não diria artesanal, uma advocacia privada, só sua. Exatamente. E a gente vê com o passar do tempo, isso colocando até uns 10 anos atrás, digamos assim, a gente tinha um tipo de advocacia e que hoje é totalmente diferente. Hoje a realidade dos escritórios online é algo totalmente prático hoje na rotina do jovem advogado. Acontece que mesmo assim é necessário, obviamente, um entendimento sobre gestão de escritório e, obviamente, que envolve o financeiro dele. Então isso é sempre importante. Tá, vamos lá. Você falou de presença do meio digital. Hoje a presença digital para esse jovem advogado é muito importante? Total. Até porque quando a gente tem um posicionamento enquanto jovem advogado e coloca isso para as redes sociais, é totalmente fundamental, até mesmo para a questão de prospecção de clientes e posicionamento mesmo de autoridade. Isso dentro dessas definições de marketing jurídico, tudo isso autorizado dentro dos limites estabelecidos pela OAB, e ali prospectando clientes, prospectando áreas específicas para o advogado. Isso é muito importante dentro desse cenário do marketing jurídico. Agora, Renan, vamos lá, vamos pensar o seguinte: o jovem advogado, aquele igual você, ele tem um facilitador, que ele é um nativo da tecnologia.
Eu falei agora há pouco que eu tenho 25 anos de formado e no meu... não vou falar assim no meu tempo, senão o Ian briga comigo ali. No momento que eu iniciei a advocacia, a realidade era outra, até mesmo tecnologia, era o computador e uma internet de escada. Hoje, o profissional jovem advogado, hoje ele tem a facilidade com os instrumentos tecnológicos. Isso é verdade? Isso dá um upgrade para poder prestar um melhor serviço? No dia a dia, não tenho dúvida. Quando a gente vê hoje o quanto que a tecnologia avançou em relação ao passado, no caso, na sua época, a gente vê o quanto que facilitou a vida do jovem advogado. Não só pela tecnologia em si, como a internet e os aplicativos que funcionam para a advocacia, como também a própria inteligência artificial, que hoje é total realidade, e quem não está adaptado a essa inteligência já acaba sendo obsoleto na questão da prática diária. E você, qual que é a inteligência artificial que você usa? Olha, tá aí uma boa pergunta. É uma pergunta. Qual não? Quais? Quais? Porque hoje, como são várias, e quando você coloca ainda num leque de oportunidades que você pode fazer, se torna ainda mais prático para você executar determinada tarefa. Atualmente eu uso o Gemini e toda a plataforma do Google, como o Notebook LM também. São duas inteligências que no meu dia a dia é muito prático para facilitar tanto a questão de facilitador mesmo de leitura e estudos de casos práticos e afins. E é claro, para facilitar ainda mais a busca por jurisprudências e doutrinas, o JusIA, que eu vejo que hoje é uma grande inteligência artificial, mesmo que recente, e que hoje vem cada vez mais ocupando espaço dentro do mercado da advocacia. Vamos ver, me corrija aí. O Gemini hoje é uma boa ferramenta de produção de conteúdo. Sim. Notebook LM, também da Google, que tem a ideia de pouco alucinar. Sim. Né? Usar a base de dados que ali você incorpora ao Notebook LM. E a JusIA, que é a inteligência artificial da Jus Brasil, ela hoje é o maior banco de dados que nós temos no Brasil, porque ela minera dados todos os dias a partir da plataforma do Jus Brasil. E é interessante ver, assim, desculpa interromper, mas é interessante ver o quanto que essas inteligências vêm avançando. Quando a gente coloca 1 ano atrás, como era o Gemini, eu nunca responderia isso, que eu estaria usando essa inteligência artificial. Coisa que eu usava antes, o ChatGPT, né, que é o clássico e que é totalmente também usual. Agora eu vejo que o Gemini, ele tem, assim, como impressão, menos alucinação do que o ChatGPT em algumas questões, quando há submissão de documentos, e em questão mais prática mesmo, pelo que eu preciso. Então acaba que o Gemini, o Notebook LM, acaba sendo uma boa, ainda mais pelo facilitador mesmo de pacote de assinatura, acaba tendo uma facilidade maior. Tem que fazer um recorte aqui, porque nós, advogados privados que somos, vivemos a advocacia, usamos inteligência artificial, mas o Renan, presidente da Comissão da Jovem Advocacia, eu, estando lá na diretoria-geral da ESA, temos que fazer o recorte para toda a advocacia, para ficarmos atentos a também as recomendações, a recomendação específica do Conselho Federal da OAB, sim, que no sentido de que devemos anonimizar os nossos documentos, sim, proteger os dados dos nossos clientes, para cumprir a LGPD, ter transparência com nossos clientes no sentido de informá-los que a IA pode ser instrumento de trabalho e ter cuidado com a alucinação de dados. A alucinação de dados hoje é uma pedra no sapato da advocacia e de todas as carreiras jurídicas, inclusive do judiciário. Não é incomum termos notícias de utilização. Eu acredito que não seja por má fé, que seja ali por descuido, por não verificar realmente aquela fonte, e que gera o problema ético disciplinar e que gera também a responsabilização. Está sendo aplicado multas àqueles advogados que apresentam Isso é uma discussão muito relevante, até porque quando a gente fala, por exemplo, de submeter documentos de processos dentro de uma inteligência artificial, é algo até muito grave, do ponto de vista do que essa inteligência pode utilizar desses conteúdos que está relacionado a esse processo.
Então, a título prático, realmente não se recomenda isso. E, claro, a inteligência ela vem como um apoio à advocacia. A nossa atividade intelectual continua e deve continuar enquanto atividade profissional. Renan, pergunta-se muito, o advogado vai ser substituído pela IA? A resposta é a seguinte, o advogado não vai ser substituído pela IA. O advogado que vai ser substituído vai ser o advogado que não usa IA por um advogado que usa IA. Exato. Essa é o grande, pelo menos, sinal de que dos tempos futuros. Beleza, a gente tem preocupação com dados, a gente tem preocupação com a alucinação de dados, a gente tem preocupação com a ética, a gente utiliza como base de apoio. Você lá na Comissão da Jovem Advocacia, para o além das tecnologias, vocês estão preocupados também na atualização dos conteúdos, das habilidades técnicas, do direito processual, civil, do direito do trabalho, do direito previdenciário? Há essa preocupação também da atualização dessas habilidades técnicas? Com certeza, e é uma preocupação logo que é missão da própria comissão. Para além de fazer conteúdos que são pauta da jovem advocacia, que são de temas de representatividade, a gente faz temas de capacitação, como os temas que você mencionou junto em parceria com a ESA. Então a gente faz uma seleção de temas a partir do que a jovem advocacia quer e a gente aplica isso no dia a dia, a gente aplica isso no nosso cronograma mensal. E para além disso, essa inteligência artificial, ela vem cada vez mais desafiando a jovem advocacia a procurar habilidades que nós devemos desenvolver, como por exemplo a oratória, como o se relacionar. Isso está se faltando muito, enquanto a gente discute muito sobre IA, por que não discutir sobre essa humanização? A gente discute o real dever do advogado e como ele deve atuar. Isso falta muito. Isso tem dois cenários, então. Então, você, enquanto líder da jovem, sabe que o advogado, ele, além de se relacionar, relacionamento social, dentro da ordem, existe um relacionamento profissional de aperfeiçoamento. Sim. Há uma necessidade de olhar o tão falado networking, né, utilizado em contextos institucionais, que leva a parcerias, que leva a você produzir algo em conjunto. Isso é muito importante termos em mente isso. E para além disso, você reforça algo que é aquele sentimento bem forte da advocacia, a atividade fim, aquele olho no olho, aquela atividade humana, aquela preocupação e olhar o cliente não só como mais um, mas para que seja o problema do cliente para poder você resolver. Esse é algo que a gente todos os dias temos que bater na tecla de necessidade desse olhar humano. Exatamente, na advocacia são dores que a gente cura, é uma atividade realmente que a gente envolve a solução de problemas. E o cliente, ele quer isso. Quando a gente desfoca essa real intenção, a gente não busca o que a gente quer fazer, que é solucionar. Então, quando a gente faz todo esse projeto de capacitação junto com a ESA, a gente realmente busca o que a gente quer fazer. Capacitar, representar e, claro, caminhar junto. É isso, e eu sou testemunha de estar cumprindo essa missão. A missão da jovem ela é muito ativa e leva essa capacitação, tanto técnica quanto emocional e quanto produzindo conteúdos para eles. Porque a jovem advocacia tem esse sentimento, né? O sentimento de prosperar, de empreender, de dar certo. E o caminho passa também... É uma inquietude boa. É uma inquietude boa. Renan, sobre... nós falamos agora há pouco de instrumentos que você utiliza, mas que você poderia dar mais dicas, desde do Google Agenda que você usa, desde CRM de clientes, ou outra inteligência artificial que você vê com bons olhos, que você enxerga aí como que pode levar aí a uma melhor prestação de serviço? Veja bem, eu acho que além das inteligências artificiais que a gente vê e que está disponível no mercado, eu acho muito importante o jovem advogado ter em mente uma coisa: a gestão de escritório. Até porque é algo que falta muito hoje e eu vejo muito
enquanto realidade de jovens advogados, não ter esse senso. É ela que vai dar o norte, inclusive em questão de metas, o que o advogado quer, o que ele tem como objetivo final, o que ele se programa daqui a 5 anos. Então, se eu fosse dar alguma sugestão ou dica, seria investir em capacitação, em gestão de escritório, para aplicar no seu cotidiano. Hoje, acho que a palavra mágica que a gente falou no início aqui é organização. E a organização passa por gestão. Gestão de um olhar empresarial, seja do escritório um advogado, seja um escritório médio, seja um escritório grande. Organização, esteira de trabalho, reduzir tarefas repetitivas, fazer algo desde metrificar a atividade do seu escritório, saber aonde eu posso investir mais, aonde está dando mais certo, qual carteira está dando mais certo, quais parcerias eu posso tentar fluir, e partindo para a ideia de que a organização de entrada, de saída, eu não gosto desse termo, mas vou usar, de pós-venda, pelo advogado, da fala com o cliente, do feedback com o cliente, tudo isso traz aí uma melhor gestão do escritório. Renan, várias dicas aqui para jovem que você trouxe para a gente, tanto de inteligência artificial, de gestão de escritório, noção de organização, de previsão financeira, aquela ideia que nós somos advogados privados. Eu, por exemplo, sou advogado privado há 25 anos, sempre vivi dos meus honorários. E para você ter um caminho de sucesso, você tem que partir primeiro de um olhar humano aliado à organização. Dentro da sua atividade hoje, existe essa organização, essa gestão. Você tem como metrificar, você tem como trazer uma metodologia, melhor dizendo, desse caminho a partir da prospecção do seu cliente, da chegada, da assinatura da procuração, daquele feedback pós-inicial ou pós-defesa, pós-audiência. Você tem ali, um caminho, uma metodologia específica para esse cliente. O caminho é necessário. Realmente, hoje, em um escritório, tem que ter um caminho que cabe cada advogado definir da melhor forma. Perfeito. Até porque temos realidades diferentes na advocacia e o que a gente precisa saber é que esse caminho tem que existir. O seu escritório, o seu método pode ser que não dê certo no meu, e o meu pode ser que não dê certo no seu. Totalmente. Existe uma fórmula mágica. Justamente, até porque no meu escritório atualmente é apenas eu. Olha que só. Eu que faço atendimento e eu que faço a redação de peças. É uma advocacia realmente artesanal. Então, com apenas uma pessoa dentro do meu escritório... Eu sei de um termo, só te atrapalhando. Uma advocacia de alfaiate. Sob medida. Sob medida para o seu cliente. Justamente. É muito bom. Justamente. Uma advocacia boutique. Exatamente. Como eu atuo no direito administrativo, voltado para concurseiros e também servidores públicos, acaba que há essa necessidade de algo bem direcionado. E é por isso que eu acabo traçando um caminho para ser feito dentro do meu escritório. Atualmente eu não uso nenhum software jurídico, acabei não optando, e atualmente eu uso o Trello, que é uma plataforma gratuita que você pode optar com certeza pela modalidade paga, e dentro dele eu faço todo o meu controle de processos e também de atividades que acontecem dentro da minha advocacia. Claro que em conjunto, junto com o Google Agenda, que acaba sendo uma ótima plataforma em conjunto também com as inteligências artificiais que eu uso através do Google. Não, perfeito. Eu acho que o Trello é um bom instrumento de organização. Essa ideia da sua advocacia boutique, específica, alinhada para o seu cliente, pelo objetivo de entrega de um serviço bem feito, passa por essa organização e esse caminho. Você conseguir intitular todo um caminho, um método específico, você consegue ao final, além de suprimir perda de tempo, você consegue levar a uma melhor prestação. Justamente, e é isso que acaba sendo muito variável. O que o advogado ele quer optar a partir da sua realidade. A depender da área, pode ser que o Trello não seja eficiente, nem muito menos o Google Agenda, mas sim outras formas de se organizar a sua rotina. E acaba que essa foi a que eu cheguei atualmente e que está dando certo. Uma última pergunta, e eu quero que você traga aqui um conselho prático para aquele jovem advogado recém-formado ou que reformou há 1 ano, 2 anos, que está meio perdido, sem um caminho, e te olha assim, poxa, vou escutar o Renan agora
e ele vai ser uma inspiração para mim. Que conselho prático você daria? Olha, se eu fosse resumir em uma frase, é saber o que você quer. A gente tem tanta dificuldade durante o caminho, quando está trilhando algo, de saber qual é o direcionamento. Eu falo muito isso pela minha própria prática do que eu queria. Eu sempre quis ser um advogado independente. Eu iniciei na advocacia nos meus primeiros meses, já iniciei no escritório enquanto associado. Escritório grande. Excelente, foi um excelente tempo que eu passei lá, mas sempre com o objetivo de querer estar independente, com o meu próprio escritório, e eu vejo que isso acaba se refletindo em realidades de outros jovens advogados. Tem advogados que podem querer sim construir uma carreira dentro de um escritório, e isso é muito válido e muito interessante a partir do objetivo que ele tem. Então, o que eu falaria seria saber o que você quer. O que você almeja enquanto advogado? Como é que você se enxerga daqui a 5 anos, 10 anos? O que você pretende? Isso é muito importante até para refletir o que o jovem advogado quer durante a carreira. O pensar digital é muito mais que tecnologia. O pensar digital é também comportamento. E o comportamento agora, relatado pelo Renan, é um comportamento de coragem. Muitas das vezes a gente fica pensando em tecnologia, inteligência artificial, e o nosso comportamento pode mudar a nossa vida profissional. E o Renan colocou isso na sua cabeça. Olha, ele tinha a oportunidade de fazer carreira dentro de um escritório grande ou caminhar sozinho numa advocacia que ele se sente independente para poder executá-la. E ele optou por ter essa mais corajosa. E eu te parabenizo, Renan, e que você seja inspiração também para aquele advogado que está aí meio ainda sem alternativas, e você está caminhando por um lado em que pode ser que daqui 5, 10 anos essa tua escolha que você fez agora com coragem vai mudar a sua vida. Exatamente. Quero agradecer, Vinícius, pela oportunidade. E eu digo sempre nas palestras que eu faço que o contrário da coragem é o conformismo. Então comece, não só no amanhã, mas no hoje. Faça no hoje a sua carreira. Quando a gente traça, quando a gente planeja, a gente com certeza tem um direcionamento do que a gente quer enquanto advogado. E eu fico feliz de estar aqui com o Renan, um ex-aluno, advogado brilhante, em início de carreira, com decisões difíceis, mas decisões tomadas para poder aí trilhar e já é um grande advogado e executar, crescer cada vez mais, seja em comportamento, seja aliando o olhar humano, seja aliando tecnologia, para poder aí gerar bons frutos para toda a sociedade rondoniense. Renan, obrigado. Muito obrigado. Esse é o primeiro, viu? Primeiro de muitos. Vamos voltar aqui para contar um pouquinho mais das suas experiências, da sua vivência na advocacia. Obrigado pela oportunidade.